Este projeto conta com o apoio da Prefeitura de Mongaguá. Realização: Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura, Governo Federal. Essa é a oficina virtual de arte urbana. Para darmos início a este episódio, vamos utilizar uma técnica que aprendemos no episódio anterior. Sempre que for usar uma lata de spray, galera, verifique para que lado está o pininho, tá bom? Para sair a tinta sempre pro lado certo. Escreva a palavra, venha criando as formas em volta das letras e então a gente parte para a pintura e os efeitos. E usando um rolinho de espuma de 10 centímetros, eu começo meu preenchimento. Primeiro eu aplico a tinta, fazendo um recorte, e logo depois eu venho espalhando essa tinta que eu apliquei. O melhor método para você aplicar a tinta é fazer um W ou um M e depois você vir repassando o rolo e espalhando essa tinta que foi aplicada. E para evitar se perder dentro das letras, assim que estiver fazendo um recorte, deixe sempre um espacinho entre uma letra e outra, para que você nunca perca. Quer ver? Eu vou te mostrar de perto. Para você nunca perder o traço de onde está a letra. Isso facilita muito na hora de fazer o contorno. Então vamos lá. Aplico a tinta e venho espalhando ela para cobrir toda a imperfeição da parede, todos os poros que possam ficar expostos serem preenchidos. Então eu sempre aplico com o rolo cheio em formato de N ou M ou W e logo em seguida eu venho repassando o rolo nessas partes para poder espalhar bem a tinta e você conseguir economizar no seu rolê e aproveitar melhor o tempo e também o material. E aplique de 2 a 3 demãos para que a tinta atinja a sua máxima cobertura e pigmentação. Para o preenchimento no spray, faça também um recorte. Se você virar a lata de lado, o bico não virado para frente para a parede, mas de lado, você consegue obter um resultado excelente de recorte. A questão de pintura com o spray, sempre de maneira uniforme, de um lado para o outro, mantendo uma mesma distância, sempre prestando atenção para deixar o mínimo de espaço sem preenchimento. Uma coisa que vale ser observada é que os traços de pintura em spray, quando se fala de grafite em letras, também é um efeito a ser demonstrado. Por exemplo, nos casos de trawap, bomb, é uma forma de demonstrar a agilidade que a pintura foi feita. Uma técnica similar, a pintura feita com tinta acrílica em canetas, a qual o preenchimento ele é ordenado e organizado para cobrir cada linha da qual vai sendo passada a caneta uma após a outra, deixando o mínimo para trás. Para fazer o efeito degradê do rolo, assim que você espalhar a tinta que aplicou e o rolo for ficando mais seco, você vai sobrepondo a outra cor, sempre aliviando o rolo. Nunca force o rolo nessa hora. E aplique sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Sempre de dentro para fora. Todo o desenho. Já no spray, você faz o preenchimento de maneira uniforme, sempre na mesma distância do spray para a parede. Até o momento que as cores se encontram, aí você afasta o spray da parede para que ele possa pulverizar a tinta e misturar uma na outra as cores. E esse efeito ele pode ser explorado também se você encosta o bico do spray, em vez de virado de frente para a parede, fica virado de lado. Você já consegue usar o efeito degradê aí de outra forma também, né? Uma outra forma que tem também, em vez de colocar o bico virado de lado, você coloca ele virado para baixo. E aí você vai fazendo ondulações, preenchendo a parte de baixo, sempre distanciando cada vez mais. Conforme você desce, você sempre distancia mais a lata, a parede. Isso vai fazer ficar uma esfumaçada embaixo, que vai dar um efeito bem bacana. Outro efeito bem bacana também, muito comumente utilizado, são as bolhas dentro do preenchimento.
elas provocam um efeito artístico dentro da obra. E você pode usar um ou mais efeitos do mesmo grafite. Inclusive você pode mesclar os efeitos usando também o degradê da forma que foi feito aí de azul ou de laranja dentro das bolhas. E fica mais ou menos assim. Ou você pode aglomerar algumas bolhas uma em cima da outra e depois ir desintegrando ela em bolhas menores. E é deixando a criatividade fluir, você vai criando outros aspectos, como por exemplo um escorrido ou qualquer outro que a sua criatividade ou imaginação permitir criar. Você também pode decorar o preenchimento fazendo uma espécie de arco-íris utilizando as cores que você tiver, sem um sentido obrigatório de arco, mas como uma onda que já vai criar um visual diferenciado e personalizado dentro do seu grafite. E além desses, você ainda pode usar o stencil, desenhos pré-moldados no qual você só encosta ele no local onde você quer aplicar e passa o spray por cima. Pode te proporcionar um resultado final mais ou menos assim. Aqui neste caso foi feito um degradê com rolo stencil para decorar o preenchimento. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho que nos próximos episódios tem mais. Valeu!